Bom dia! Hoje, na aula de arte, nós vamos continuar o assunto sobre as lendas. A gente começou a falar dele na aula de língua portuguesa de segunda-feira. Então, a gente viu que as lendas, elas são narrativas, histórias contadas sobre seres maravilhosos do imaginário popular. Sendo que, na maioria dos casos, se busca explicar alguma origem de alguns elementos da natureza ou ainda acontecimentos que a causa não é explicada, que não tem uma explicação. Então, as lendas são criadas para isso, para dar um sentido, por mais que seja questões do imaginário, que tenham muita coisas de ficção, né, que por vezes as pessoas não acreditam, para explicar as origens e coisas inexplicadas, né, que acontecem. Bem, as lendas, elas são textos e narrativas de grande valor para a cultura brasileira. No caso, elas são passadas de geração para geração, de pai para filho e assim sucessivamente. Por que elas são de grande importância para a cultura brasileira? Porque não são apenas narrativas, não são apenas histórias contadas. A partir delas podem surgir outras coisas, outros fatores que fazem parte da cultura brasileira. Lembra que na aula de português eu falei sobre o Festival de Parintins, né, que acontece nessa cidade, onde há disputa folclórica entre dois bois, o caprichoso e o garantido, onde há o festejo, onde há um desfile que tem as torcidas, que tem as cores próprias. E a partir daí também tem a questão da cultura da cidade, onde cada coisa tem que ser das cores específicas dos bois, vermelho e azul, e assim sucessivamente. Então, a gente vê que a partir das lendas, outros elementos da cultura são agregados a ela. Esse festival, ele veio a partir da lenda, né, do Boi Bumbá, que eu vou deixar dois links falando sobre isso, sobre a lenda em si, e um contando com mais detalhes sobre esse festival de Parintins, do Boi Bumbá. Então, o que a gente pode perceber é que a lenda vai além de uma narrativa. Ela faz parte da cultura de um determinado povo. Quando a gente vai procurar sobre as lendas, por vezes tem algumas classificações, como por exemplo, lendas indígenas, lendas do Pará, lendas da Amazônia, lendas do folclore e assim sucessivamente. Por quê? Algumas são explicações de fatores da cultura de algum povo, como as lendas indígenas. Tem a lenda que a gente utilizou como exemplo na aula de português, que foi a lenda da Vitória Regia. Ela é uma lenda de origem indígena, que é justamente uma índia de uma aldeia que acreditava que a lua era um guerreiro. E aí, a partir daí, ela começou a ficar obcecada pela lua, até que um dia ela, achando que a lua tinha descido para se banhar no rio, ela acabou se afogando. E a lua ficou com pena dela e fez ela ressurgir em forma de planta aquática, que é a Vitória Regia, que é no caso, essa lenda indígena, ela foi utilizada para contar a origem do elemento da natureza, que no caso é essa planta. Aí tem várias outras lendas indígenas, como a lenda da mandioca, que é também a história de uma menina da aldeia, de uma aldeia indígena, né? Também fala isso. Eu vou deixar também um vídeo sobre essa lenda, que ela tem várias versões, né? A maioria delas com a morte dessa menina, e lá no local onde ela foi enterrada que nasce uma raiz, que o nome dela, por ser mandioca, é a junção
do nome dela o espaço, né, que os indígenas usam, né, para morar, que é Mani mais Oca. Então, aí também tem a questão das lendas da Amazônia, como por exemplo a lenda do Boto, que o boto cor-de-rosa é das águas, né, dos rios da Amazônia. Aí tem lendas, várias lendas consideradas lendas do Pará, como por exemplo a lenda da Cobra Grande, onde há várias cidades que dizem que há uma cobra por baixo da cidade, que em determinado momento ela pode acordar. São vários tipos de lendas, cada uma delas tem pode ter característica do local, de um determinado povo, os costumes, e a partir de algumas lendas pode se originar festejos, como a do Boi Bumbá, pode se originar tradições, né? A partir da cultura de cada povo, onde essa lenda é contada. Bem, eu vou deixar, além desse vídeo, eu vou deixar escrito a lenda da mandioca, que eu citei como exemplo, e vou deixar também a do boi bumbá escrita. Aí não precisa imprimir. Vou deixar também um link falando sobre o festejo da festa de Parintins. E vou deixar um link de tipo como fosse uma série, um programa de TV, que é específico para contar as lendas voltado para o público infantil e juvenil. Porque é uma forma que eles encontraram de contar as diversas lendas utilizando bonequinhos como se fossem bonecos de marionetes. Aí o nome dessa série animada é Catalendas. A partir dela, ela vai contando que é a Dona Preguiça e o Preguinho. A Dona Preguiça conta as lendas para o Preguinho a partir de uma situação que ele conta para ela, de algum acontecimento que está se passando na vida dele, e ela conta uma lenda para exemplificar de como ele pode resolver esse problema ou de como aconteceu a partir de uma lenda. E é todo animado com bonecos de fantoches e tudo mais, e são formas diferentes de ser contada a lenda. Então eu vou deixar o link do vídeo desse programa, onde conta a lenda do Boi Bumbá, para vocês verem como que essa lenda, justamente dessa lenda que foi originada a festa de Parintins do Boi Caprichoso e Garantido. E nessa lenda vocês vão perceber que no final dela acontece uma roda como se, uma roda com cantorias e tudo mais, que também é tradição de alguns estados, de alguns municípios que tem essa roda do boi bumbá. Justamente no Maranhão também, que tem esse costume. Como atividade, eu queria que cada um de vocês pesquisasse um exemplo de lenda e escrevesse num papel, fora um papel como esse aqui, assim inteiro, de preferência daqueles branco, que é a folha A4 que o pessoal fala. Vocês iriam escrever o nome da lenda bem grande, assim, bem visível. Se você não conseguir imprimir a foto do personagem, você pode desenhar ele, tá? Aí você vai colar aqui. Vamos ilustrar como se fosse aqui. Você vai escrever bem grande. Você vai escrever bem grande o título dela. Por exemplo, se eu fosse fazer a lenda do... Não pode ser nem a lenda do Boi Bumbá e nem da Vitória Regia, porque já foi utilizada de língua portuguesa, e nem a da mandioca, que é o outro exemplo que eu vou deixar. Então, essas três não pode. Aí, vamos supor que eu vou
que eu estivesse fazendo a do Boi Bumbá. Aí eu ia escrever aqui, lenda do Boi Bumbá. Aí, como eu não tenho a imagem, eu ia desenhar o boi bem aqui assim, ou que é o personagem principal, ou fazer um desenho maior. E do lado vocês vão escrever a lenda. Vocês podem escrever ela inteira, ou vocês podem escrever as melhores partes dela, mas que a gente possa entender. E aí você vai fazer um vídeo mostrando o seu cartaz. Do jeito que eu estou fazendo aqui para vocês explicando a atividade, você vai fazer, tá? Para explicar a lenda. Você vai mostrar o papel para nós, que é como se fosse um cartaz, mas ele não é do tamanho de uma cartolina. Você vai mostrar os detalhes do desenho, assim do jeito que eu estou falando, e vai segurando o papel, vai explicar como é essa lenda, vai contar pra gente a lenda. Não precisa ser um vídeo bem muito grande, no máximo 5 minutos você consegue contar a lenda. É para entregar esse vídeo até na outra sexta-feira, que é a próxima aula. Vocês já vão ter um outro até quinta-feira, porque na sexta-feira você já vai ter uma outra atividade também relacionada com a lenda. Por mais que a gente vá iniciar um outro assunto na outra sexta-feira, mas a gente vai utilizar a lenda também como uma forma de fazer outra atividade, tá bom? Então você tem essa missão, essa tarefa de fazer o cartazinho com papel branco, né, pequeno, colocar o título bem grande, colar ou desenhar o personagem principal, escrever um pequeno resuminho da lenda e contar pra gente a partir do vídeo. Aí você pode enviar para mim pelo WhatsApp. Então, nossa aula de hoje é essa. Aí segunda-feira a gente já volta com a aula de língua portuguesa.